canal Espirais de Luz. Lembrando que esse é um trabalho de equipe. E equipe sugere, equipe fala, equipe ora, equipe intercede, enfim. Nós somos uma equipe que trabalha de várias formas e estamos aqui para isso, para ser solidário ao mundo. No dia de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E o título é Mortos Enterram Mortos. E vamos entender o que é isso. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Em São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, fala assim: disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Esse trecho, gente, se você levar na íntegra, você vai falar assim, meu Deus, Jesus está falando para o menino ir embora, largar o pai dele morto ali sem enterrar e espalhar, anunciar o reino de Deus. Se você levar na íntegra, a ideia parece que é essa, né? Mas espera aí, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Fala assim, olha, que isso, gente, é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de tantas somas no grupo Reunião de Médiuns, nós chegamos à seguinte conclusão: tem que ter 3 no final, porque vale a pena. 3 é um número espiritual. Mas então, o que podem significar estas palavras, né? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Exatamente. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, espécie de morte se comparada ao espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte. A existência terrestre é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma capacidade de você fazer uma leitura de um texto e em seguida você chega a uma simples conclusão. Meu Deus, como eu valorizo ou hipervalorizo meus problemas de luz. Exatamente. Nesse momento você começa a entender o que é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não é que você tem que abandonar, entre aspas, aquele ritual que nós fazemos para um corpo que já está sem vida, que é o ato de colocar ele numa vala, enterrar, para que não haja nenhum desconforto para todas as outras pessoas, porque aquele corpo vai entrar em decomposição, vai eliminar odores, líquidos, enfim, N situações. A situação não é essa. Olha só. Enterrar, eu preciso enterrar o meu pai. Quando você usa essa expressão,
em loco, em vida, você está falando que você vai para um velório, que o corpo sem vida do seu pai foi preparado para ficar ali sendo velado, em seguida enterrá-lo em uma vala para consumar o fato do enterro, certo? Então, quando ele vira e fala, concede-me primeiro o direito de enterrar o meu pai, e Jesus vira e fala, deixe que os mortos enterrem os mortos, tem uma coisa aí por trás disso. O que acontece? Aquela pessoa que chegou ali e viu Jesus e pediu para Jesus, o que eu faço para te seguir, pai? E ele falou, vem comigo. Aí ele falou, deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Ele falou o seguinte, você já descobriu a verdade da luz e da vida. A morte não existe. O que existe é uma passagem. O seu pai não está sozinho. Ele tem outras pessoas que não têm a mesma visão que você e que vão estar ali velando aquele corpo, idolatrando aquele corpo. Você que não precisa mais disso, em vez de fazer isso, perder o seu tempo velando um corpo, vai espalhar o reino de Deus. Vai falar sobre viver bem, sobre perdão e sobre tudo mais. Por quê? Porque a essência do seu pai vai ficar grata por isso. Não é o corpo. O corpo não tem mais vida. O corpo já está em putrefação, já está em estado de decomposição. Não existe mais aquela luz que habitava aquele corpo físico que dava vida a ele. Aquilo dali é só um corpo. Matéria orgânica, mais nada. Então já tem aquelas pessoas que ainda não conseguiram entender isso e que vão fazer todo aquele processo de participar desse enterro. Esses são os mortos. Olha só que interessante. Acordar para a vida, ou seja, estar vivo para a sua própria realidade, é algo que te faz ser diferente daqueles que continuam vivendo o mesmo ciclo repetitivo, ou seja, estar vivo na carne e morto em espírito, pois que prefere estar estagnado. Quando a pessoa está estagnada, ela vê a morte como o principal motivo de que a vida dela acabou, de que tudo acabou, o que eu deixei para trás, o que eu tenho que fazer ainda, enfim, N situações. Então, quando Jesus disse ao rapaz para que deixasse os mortos enterrarem os mortos, com certeza não havia necessidade de ele ir lá, até lá, no caso, e sepultar seu pai, já que as pessoas que não procuraram a fé e o entendimento espiritual como ele fez, iriam tomar conta dessa função. O rapaz não disse em momento algum que o enterro do pai na íntegra seria a função dele, que ele iria cavar o chão, que ia enterrar, não. Ele se referiu a velar o corpo, a estar presente na despedida do invólucro carnal, algo que se faz por respeito. Nós vamos a um velório, gente, despedir de um corpo físico por respeito àquele corpo físico. Sabe por quê? Porque, na verdade, só tem significado para aqueles que ainda acreditam que a vida se encerra ali no ato da morte. Mas se não é, ao entender que a vida futura existe, que todos nós somos essências, o velar o corpo, o sepultamento e o choro são apenas processos que fazem daquele ritual uma homenagem àquele invólucro carnal. Então, portanto, deixe que aqueles que estarão ali gritando, ou até mesmo blasfemando, contra Deus, com o intuito de culpá-lo pela morte daquela pessoa, os enterre e, por fim, execute o ritual materialista de despedida. Porque, como espíritas, é bem diferente essa visão. Olha só, comparecemos ao enterro apenas para dar ao corpo, em respeito à utilidade que ele teve para aquele espírito, uma maneira digna de ser devolvido para a natureza como matéria orgânica. É interessante porque nós temos um conselho de Emmanuel. Emmanuel fala assim: aprenda a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu.
Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então, Cristo não estava falando em momento algum que aquele corpo não merecia ser enterrado ou que aquele corpo não merecia um tratamento de cuidados, né? Para que não houvesse mau cheiro, para que não houvesse a imagem da putrefação sendo vista pelas pessoas. Enfim, é um respeito àquele invólucro. Você está devolvendo para a natureza o que ela te emprestou. Então, quando você tem essa visão, o velório, você comparece? Pode comparecer? Sim, claro. Você quer ir lá se despedir da imagem que você conhecia, né? Aquele espírito, vá. Mas se você não for, a sua intenção é que conta. Você pode fazer uma oração para aquele espírito que desencarnou. Você pode mentalizar energias boas para que o processo dele de retorno à pátria espiritual seja bom. Você pode também evitar de ir a um enterro. Nós estamos em tempos de pandemia, para evitar aglomeração. Não estamos sim. A variante Delta está aí, todas as variantes estão ainda aí, então, portanto, a gente... Bom, espero que quando eu edite essa palestra não tenha, né? Mas esperamos que tenha passado, que tudo esteja bem, na verdade. Então, quando você vai fazer essa despedida para um corpo físico, num velório e num enterro, o intuito não vem somente da ideia de que você está ali despedindo da pessoa. Não, aquela pessoa ali, gente, não está naquele corpo. Aquele corpo está sem vida. Essa é a frase que nós utilizamos. Aquilo ali é uma matéria orgânica que foi emprestada para você a partir do momento de que ela foi gerada como matéria orgânica e ela começou a se bipartir e foi passando por 1, por 2, por 3, por infinitos processos, até ela chegar naquele momento ou que ela teve que desencarnar ou que ela desencarnou naturalmente. Então, naquele momento ali, os laços espirituais são desprendidos e aquele espírito não está no corpo. O corpo está vazio. Aquele corpo, que é uma cápsula para o nosso espírito, é devolvido para quem o emprestou. A natureza. O planeta Terra. É onde nós todos temos orgulho de falar que a gente teve um grande pensador na nossa história que se chama Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se a gente observar a lei de Lavoisier, ele não fala na matéria. Preste atenção. Olha a inteligência desse espírito encarnado há anos atrás. Na natureza. A natureza, ela não envolve apenas a nossa dimensão material. A natureza envolve as duas dimensões, a material e a etérea. Por quê? Porque são leis naturais que regem a reencarnação. São leis naturais que regem as propriedades dos perispíritos. São leis naturais que regem todas as reações e ações fluídicas dos fluidos. São leis naturais que fazem com que esses fluidos se direcionem para certas situações ou certos empreendimentos que eles tenham utilidade. Enfim, na natureza. Se na natureza envolve dimensão material e dimensão espiritual. Nada se perde, nada se cria.
Então, nada se perde, nada se cria, porque é uma constante reaproveitamento, no caso da matéria, orgânico. E no lado espiritual, energético. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando você nasce, você reencarna, a partir do momento que você reencarnou, aquele óvulo vai passando por transformações. Legal, né? E ele vai se transformando, até que ele chega num certo limite de idade adulta, que ele cresceu o máximo que ele podia dentro daquele corpo, a matéria cresceu o máximo, e aí, pum, ele começa a degenerar, ele começa a envelhecer, a se descamar, a acabar, para que aquele processo de reencarnação termine. Da mesma forma, nós temos o espírito. O espírito não se perde nem se cria, ele se transforma. Ele está lá no plano espiritual. Oi, minha vida de espírito é feliz e tal, e tal, e tal. Aí, de repente, ele recebe o comunicado. Você vai reencarnar, meu irmão. Aí ele tem que ir lá no Ministério da Reencarnação, transformar o espírito dele no tamanho de um óvulo, encaixar todos os fluidos energéticos com aquele óvulo e começar ali um processo de transformação. Ele está saindo da dimensão espiritual, indo para a dimensão material, se unindo a um corpo físico, onde ele vai viver até um certo X anos de vida, e depois disso o espírito se desprende do corpo físico, esse corpo físico deteriora e a matéria orgânica é devolvida para a dimensão material, e esse espírito volta para o plano espiritual, se transforma de novo em quem ele é. Lavoisier, você está de parabéns. Você falou tudo com poucas palavras e em duas dimensões. Portanto, deixem os mortos enterrar os mortos e sejamos vivos, que é isso que conta. Bom, eu acho que eu falei muito o que vocês precisarem ouvir. Espero que eu tenha falado o suficiente, eu espero que vocês também tenham absorvido o suficiente, porque a gente tem que viver, gente, se transformando o tempo inteiro. Esse é o objetivo da nossa vida na matéria, se transformar em algo melhor a cada dia. E isso é uma misericórdia de Deus para nós que estamos em evolução. Eu agradeço demais a paciência de vocês, de sempre estar aqui me ouvindo com calma, com tranquilidade, mas vai lá, curte nossa página no Facebook, segue o canal do YouTube, ativa o sininho para você ser avisado das palestras e vem com a gente vibrar a luz, porque é isso que vale a pena. Isso é vida, não morte. Beijos de luz, até a próxima.